João 3,16. E eu gostaria que todos lessem comigo esse texto. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado, meu Deus, pela liberdade de culto. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra que aqui foi lida. Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações nessa noite. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, traga cativo o nosso entendimento e que nós venhamos compreender as verdades aqui desse texto, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, repreenda tudo aquilo que não provém de ti. Vai quebrando, Deus, o coração de pedra e que no lugar o Senhor coloque um coração de carne. Ó Deus, arranca as escamas espirituais, o coração cascudo, que o Senhor, ó Deus, coloque no lugar, ó Pai, um coração sensível, um terreno sensível, para que a tua palavra, como uma semente, ó Deus, que caia e quando cair nesse terreno, venha germinar e produzir frutos para a vida eterna. Assim eu oro em o nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém. Amém. Ô meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é conhecido como a síntese do Evangelho, talvez a miniatura da Bíblia Sagrada. Não tem como falarmos de salvação, de doutrina de salvação, sem lembrarmos desse versículo, do amor de Deus por nós, da obra do Senhor Jesus Cristo por nós. A doutrina da salvação, ela é uma verdade absoluta, insofismável das Escrituras. Essa verdade, a verdade de que Deus salva os pecadores pela sua graça e para a sua glória. Quando que Deus fez isso? E o texto de Efésios nos diz que antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, do versículo 4 em diante, Deus nos elegeu nele mesmo. Deus nos escolheu antes mesmo que nós viéssemos a existir. E de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, essa verdade está posta. Qual verdade? Que Deus salva os pecadores que creem em seu Filho Jesus Cristo. Há esperança para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas o que é que esse texto, que é tão decorado, tem a nos dizer? E eu pontuei aqui algumas verdades desse texto. Primeiro, o texto vai nos mostrar e vai nos falar sobre o amor de Deus, mas o texto vai nos mostrar quem é o autor desse amor. Nós sabemos e ouvimos já sobre o amor de Deus, mas quem é o autor? E o versículo diz: porque Deus amou. O autor desse amor é o próprio Deus. E quando eu paro para pensar, logo eu entendo que o autor desse amor é o Criador do universo. Quem é Deus? Quem é Deus? O único Deus vivo e verdadeiro. Quem é Deus? Ele é eterno, soberano, infinito e imutável, diz as Escrituras. É Ele quem controla o tempo. E o profeta Daniel vai dizer que Ele controla o tempo, as estações e as eras, que Ele estabelece reis, mas que Ele também os tira do trono e os lança no pó. O apóstolo Paulo vai dizer que nem os céus dos céus são capazes de conter esse Deus, porque Ele transcende tudo, Ele é infinito, Ele é perfeito, e por isso Tiago diz que nele não existe sequer sombra de variação ou de mudança. Oh, meus irmãos, Ele não está sujeito a nada, a nenhuma dificuldade, a nenhuma crise, porque Ele é o Deus onipotente. Por Ele ser também onipresente, Ele não é surpreendido por nenhum assunto ou demanda. Ele conhece tudo e conhece todos, a ponto do salmista dizer: antes que me chegasse a palavra à boca,
o Senhor já conhece toda. Antes mesmo de eu falar, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Por ser onipresente, o Deus que nós servimos, o Deus Emanuel, Ele está aqui, mas Ele também está ali, e Ele está além. Para Deus não existe passado, presente ou futuro. O tempo foi criado para nós. Deus é atemporal. Para Ele o tempo é um eterno presente. Deus está. E aonde Ele está? Diz o salmista que Deus está no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Deus é perfeito em santidade, em justiça, em verdade e amor. Ele é o criador de tudo. Ele também é o sustentador, e diz que tudo foi criado pelo poder que há no seu nome, e a tudo Ele sustenta. Ele é redentor, o justo juiz, soberano, rei dos reis. As rédeas da história estão na sua mão. O mundo não está como um caminhão desgovernado. Tudo está debaixo do seu controle. Deus governa pelo seu poder. Ele é soberano sobre todas as coisas, e tudo, absolutamente tudo, acontece debaixo de um propósito que Deus estabeleceu. Esse Deus que nós servimos, Ele não apenas sente amor. Todos nós aqui podemos sentir amor, mas esse Deus, a Bíblia diz que a sua essência é amor. Deus é amor, e esse Deus, o único e verdadeiro Deus, decidiu amar eu e você. O único e verdadeiro Deus decidiu nos amar. E o texto começa dizendo: porque Deus amou. Quem é o autor do amor? O próprio amor, que é o verdadeiro Deus. Mas em segundo lugar, o texto também nos mostra o objeto desse amor. E qual é o objeto desse amor? Porque Deus amou o mundo. O mundo. A palavra mundo aqui não significa a obra criada por suas mãos, o cosmos. É óbvio que Deus ama aquilo que Ele criou. Quando nós lemos o relato de Gênesis sobre a criação, no final de cada etapa, de cada processo, há uma frase de Deus aprovando o que Ele fez. E diz, e Deus viu que era bom. E viu Deus que era bom. Entretanto, o significado de mundo aqui nesse contexto são pessoas. Veja aí comigo o versículo 18 e 19 que vão provar isso. Quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está condenado. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Fica claro, meus irmãos, que a palavra mundo aqui se refere justamente a pessoas e não à grandeza e à extensão da criação. Deus amou o mundo. Deus amou as pessoas. Deus amou o mundo, e isso significa que Deus amou pessoas de todas as nações. Deus amou pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as culturas, de todas as etnias. É isso que está dizendo. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo no sentido de quê? De que Deus, Ele amou o rico, e com o mesmo amor Ele amou o pobre. De que Deus, Ele amou o mais culto dos homens, mas com o mesmo amor e com a mesma intensidade Deus amou o mais ignorante de todos os homens. De que Deus amou os mais poderosos reis da terra, e com a mesma intensidade de amor, sem distinção nenhuma, Deus amou o mesmo ou o menor servo daquele império. Que Deus ama o mais rico empresário, do mesmo jeito que Deus ama o mais humilde funcionário. Deus amou o mundo. Deus nos ama. Ele amou você. Ele amou a mim. E o amor de Deus, Ele não faz acepção de pessoas. O amor de Deus não é um amor eletivo. Em terceiro lugar, o texto nos aponta a grandeza desse amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual a grandeza do amor?
de tal maneira. Que expressão maravilhosa. Nós devemos lembrar, meus queridos irmãos, que Jesus Cristo, ele está tendo uma conversa com um homem chamado Nicodemos. Se você voltar aí uma página na sua Bíblia, abrir no capítulo 3, versículo 1 e 2, você vai ver que tem um homem conhecido como príncipe entre os judeus, um dos principais dos fariseus, na calada da noite, vai ter com Jesus. Porque é assim, meus irmãos, muita gente quer se encontrar com Cristo, mas ele não quer que os outros vejam que ele está se entregando a Cristo. Ele quer ter com Jesus, mas escondido da multidão. As pessoas não podem saber. E assim foi Nicodemos. E se você continuar lendo esse texto, que vai terminar lá no versículo 36, Jesus Cristo está explicando para Nicodemos o sentido do novo nascimento e o plano de salvação. O plano de salvação. E ao explicar o plano de salvação para Nicodemos, Jesus faz uma comparação entre a serpente de bronze levantada no deserto e também a morte do Filho do Homem, que aconteceria dentro em breve. Para os irmãos se situarem na história, em Números capítulo 21, o povo já foi libertado do Egito. O povo está caminhando no deserto, mas o povo gostava de murmurar. E mais uma vez aquele povo murmurou contra Deus. E Deus enviou uma praga de várias serpentes venenosas. E aquelas serpentes começaram a morder, diz o texto. Números 21. Começaram a morder aquelas pessoas e eles começaram a morrer. Oh, irmãos, ser picado por uma serpente no deserto era sentença de morte. Ser picado por uma víbora no deserto era sentença de morte. E diz o texto que muitos começaram a morrer. Mas Moisés intercedeu pelo povo. E Deus falou: Moisés, faz o seguinte: construa uma serpente de bronze, pendure ela numa haste e erga no meio do arraial. Todo aquele que for mordido por uma víbora, tiver o veneno inoculado por uma víbora e olhar para a serpente, ficará curado. Da onde ele estiver, basta ele olhar para a serpente. Nessa conversa com Nicodemos, Jesus Cristo faz referência a essa serpente no versículo 14. E ele diz assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que Jesus Cristo está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: no deserto, quando alguém era mordido por uma víbora, o antídoto era olhar para a serpente de bronze. Agora, vocês estão contaminados pelo pecado. E o pecado que contaminou o mundo é mais mortal que aquele veneno. E o antídoto para os pecadores é olhar para o Filho do Homem quando ele for levantado e pregado na cruz. É isso que Jesus está dizendo. Da mesma maneira que a peçonha inoculada por uma víbora no deserto era mortal, assim é o pecado na vida do ser humano. E Jesus está dizendo para Nicodemos: olhem para mim. Olhem para mim. Lembre dos pais de vocês no deserto, que foram picados por essas serpentes, e quando olhavam para a serpente de bronze eram curados. Agora o antídoto sou eu. Todos nós estávamos contaminados, envenenados e sentenciados à morte. Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele providenciou o antídoto contra essa toxina mortal. Quem é o antídoto? O próprio Senhor Jesus Cristo. Diz as Escrituras que agradou a Deus moê-lo naquela cruz. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele homem que carregasse o lenho era maldito, e Cristo foi feito maldito
para que eu e você fôssemos justificados, para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. O filho gritou na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Sabe qual foi a resposta do pai para o filho gritando, pregado na cruz? O silêncio. Deus vira o rosto e escurece o sol do meio-dia até as 3 da tarde. Sabe por que é que isso aconteceu? Porque Deus amou você de tal maneira. Jesus está olhando para Nicodemos e está dizendo: o que aconteceu no deserto apontava para o que aconteceria comigo. Mas agora não é uma simples serpente de bronze que vai ser levantada, mas sim o Filho do Homem pregado entre 2 malfeitores. Todos aqueles que olharem para o Filho receberão o amor do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que o nosso castigo foi colocado sobre os ombros de Jesus Cristo, seu Filho. Mas em quarto lugar, nós temos aqui a revelação do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Qual é a revelação do amor? O Filho unigênito de Deus. A vinda de Jesus Cristo ao mundo é a representação do amor de Deus. Jesus Cristo é a personificação do amor de Deus. Jesus Cristo é a encarnação do amor de Deus. O amor de Deus tomou forma humana e nasceu na figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cumprimento e a consumação de todas as promessas que Deus tinha feito antes dele. Jesus Cristo é o cumprimento. A palavra do Senhor vai nos dizer que tudo que veio antes de Jesus era simplesmente uma sombra. Isso significa que tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo, ou seja, todos os eventos, todos os rituais, todas as tradições, todos os símbolos, todos os utensílios, até mesmo o templo apontava para o Senhor Jesus Cristo e era uma espécie de sombra de uma realidade que haveria de vir. Quem falou sobre isso foi o apóstolo Paulo em Colossenses 2, versículo 16 e 17. Preste muita atenção. Portanto, ninguém julgue vocês por causa de comida e de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que isso significa? Quem observa uma sombra não consegue identificar com clareza a quem ela pertence. Imagine que eu estou aqui e vem se aproximando alguém. Eu não enxergo quem está vindo aqui por detrás, mas eu vejo a sua sombra projetada no chão. Quanto mais essa pessoa se aproxima, mais a silhueta da sombra fica nítida, mas mesmo assim, a sombra não consegue me passar informações e detalhes que são preciosos para eu saber de quem é aquela sombra. Eu não consigo ver a cor dos olhos, o tom da pele, nem o comprimento dos cabelos. Que roupa está vestido? Qual é a cor da roupa? Se tem algum objeto no seu corpo ou não, porque é apenas uma sombra projetada ao chão. Mas quando o dono da sombra passa adiante de mim, eu consigo olhar para aquele que antes projetava a sombra. O que isso significa, meus irmãos? Que diante do corpo que projeta a sombra, nós não precisamos mais da sombra, porque agora nós podemos olhar para aquele que antes projetava a sombra.
Agora eu consigo olhar para Cristo e não mais para aquilo que indicava que Ele viria, porque conforme está escrito em Colossenses 2,17, o corpo é de Cristo, e todos os rituais, todas as festas, inclusive os sábados, inclusive o templo, inclusive os sacrifícios, eram sombra do corpo de Cristo. E agora Cristo chegou, o amor de Deus foi revelado, Cristo nasceu, encarnou, e eu não preciso mais dessas sombras, porque eu posso entender e compreender que Cristo chegou. Tudo apontava para Cristo, e Ele é o cumprimento de Deus. Jesus Cristo é a real e verdadeira revelação do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus revelou o seu amor por nós, enviando Jesus Cristo ao mundo. Em quinto lugar, nós vamos ver no mesmo versículo o propósito desse amor. Qual é o propósito desse amor? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o propósito do amor? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou. Deus não nos amou por causa das nossas qualidades. Deus nos amou apesar de todos os nossos defeitos. Deus não nos amou por causa das nossas qualidades, mas Ele nos amou apesar de todos os nossos defeitos. E o propósito do amor de Deus é nos tirar do caminho largo da perdição e nos transportar para o caminho estreito que conduz à salvação. Se o propósito do amor é para que você não pereça, mas tenha a vida eterna, isso significa que existem dois caminhos, sim ou não? Um que conduz à perdição e outro que conduz à salvação. O propósito do amor de Deus, o propósito de Jesus Cristo ter vindo ao mundo é salvar você desse caminho largo e colocar você, transportar você para o caminho estreito que conduz à salvação eterna. Esse caminho tem um nome: Jesus Cristo. Ele mesmo disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é vai, é vem. Porque o caminho para retornar a Deus é um caminho de volta e não um caminho de ida. Deus nunca saiu de onde estava, Deus nunca se afastou de nós. Fomos nós que nos afastamos de Deus lá no jardim. E agora, quando nós encontramos a Cristo, nós começamos a voltar para o Pai e nos encontrarmos com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: não importa quão longe você esteja, existe um caminho preparado para você voltar para Deus, e o nome desse caminho é Jesus Cristo. O nome desse caminho é Jesus Cristo. Deus não amou você porque viu algo valioso em você, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. A Bíblia diz lá em Colossenses 1:21 que nós éramos inimigos de Deus, nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Inimigos de Deus. Mas sabe o que é o lindo das Escrituras? Porque a palavra de Deus vai dizer também que de fato Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós quando ainda
éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores, Deus não viu beleza, Deus não viu boas obras, Deus não viu aceitação, muito pelo contrário, éramos inimigos de Deus, mas Deus decidiu nos amar. Por isso que a salvação, ela é monergista, ou seja, ela é de autoria única e exclusiva de Deus. É Deus quem decidiu, é Deus quem foi atrás, é Deus quem salvou, é Deus quem resgatou, é Ele quem dá a vida eterna, e não existe salvação fora de Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus queridos irmãos, Ele não morreu meramente para possibilitar a nossa salvação, mas Jesus Cristo morreu eficazmente para nos salvar, e para nos livrar também do poder do pecado. Oh, meus irmãos, Jesus não morreu apenas para salvar você do seu pecado, mas a morte de Cristo nos dá poder para lutar contra o pecado, e agora nós não somos mais escravos do pecado. A morte de Cristo nos dá poder para lutar contra o pecado. A morte de Cristo é uma morte vicária, ou seja, uma morte substitutiva. Ele morreu a minha e a sua morte. Por isso Isaías 53 vai dizer que o meu castigo, que o seu castigo, que o nosso castigo estava sobre ele. Oh, meus irmãos, o preço da redenção eterna do crente foi pago de uma vez por todas na cruz. Jesus não precisa vir a cada 2000 anos e morrer mais uma vez por aquelas gerações, não. O preço foi pago. Isso é muito importante, porque muitos estão pregando por aí que a salvação depende de Cristo mais alguma coisa. E eu quero dizer para você que se você ouviu isso, eu garanto para você que você ouviu uma heresia. Toda essa teologia que diz Cristo mais alguma coisa é furada. É teologia de demônio. Eu vou dar exemplos. Cristo mais um tipo de roupa. Porque se você aceitar a Cristo, mas você homem, usar bermuda e usar camiseta regata, você vai para o inferno. É Cristo mais e deixar de jogar futebol, porque se você aceitar a Cristo e você for jogar futebol, você vai para o inferno. É Cristo mais as mulheres não podem cortar o cabelo, porque se você aceitar a Cristo e cortar o cabelo, você vai para o inferno. É Cristo mais e não poder usar maquiagem, nem pintar as unhas, porque se você fizer isso, mesmo aceitando a Cristo, você vai para o inferno. É Cristo mais o dízimo, porque se você não dá dízimo, você é ladrão, então se você é ladrão, você vai para o inferno. É heresia. É Cristo mais guardar o sábado, porque você pode aceitar a Cristo, mas se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. É heresia. É Cristo mais não comer um determinado tipo de carne, porque se você aceitar a Cristo e comer tal tipo de carne, você vai para o inferno. É heresia. A salvação não depende do que eu e você fazemos, do nosso estilo de roupa, mas do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. A salvação é única e exclusivamente pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se não fosse assim, Jesus não precisava ter morrido. Era só o irmão não jogar bola. Era só o irmão andar de terno e gravata todo dia. Era só o irmão guardar o sábado. Era só a irmã não pintar o cabelo. Mas não, irmãos, por nós mesmos nós andamos e damos passos largos ao inferno. Se não fosse a morte de Jesus na cruz, é a morte de Jesus, é o sacrifício de Jesus, solos Cristos, somente Cristo, somente Jesus, e essa verdade precisa ser pregada e entendida, que não há salvação fora de Jesus Cristo, não há salvação, é somente Jesus. Sabe por quê? Você sabe por quê? E eu vou mostrar para você por que a sua salvação depende de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis,
como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Foi o sangue de Jesus que nos comprou. Nós fomos comprados a preço de sangue, e é somente através do sangue de Jesus que nós vamos entrar no céu. E aqueles que lá estão, e aqueles que ainda irão, jamais vão poder chegar lá e bater no peito e dizer: eu estou aqui porque eu fiz isso ou porque eu fiz aquilo. Mas todos que lá estão e os que lá chegarão vão dizer: eu estou aqui única e exclusivamente pela graça de Deus que me alcançou, pelo seu Filho Jesus Cristo, que deu a vida por mim na cruz. Somente por Cristo, somente por Jesus. Em sexto e último lugar, nós encontramos um instrumento para receber a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o texto vai nos revelar um único instrumento para receber a salvação, para todo aquele que nele crê: a fé. A fé é o único instrumento. Deus não quer sua casa, Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer a sua adoração, Deus quer a sua fidelidade, Deus quer que você creia nele. Não precisa acontecer nada místico. No silêncio do seu coração, no íntimo do seu ser, você pode entregar a sua vida para Jesus. Não precisa de um evento, não precisa de luzes, não precisa de fogos, não precisa de música. É só você dizer: Senhor Jesus, a partir de hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Vem morar no meu coração. Eu não preciso orar pela sua vida. Um padre não precisa orar pela sua vida. Ninguém precisa interceder, porque até isso, irmãos, Cristo é o único. E as Escrituras vão dizer que existe um único mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo, o homem. É somente por Ele e para Ele toda a honra e toda a glória. A salvação, ela é individual, e ela significa a redenção do homem na inteireza do seu ser. Quando Deus mora no nosso coração, Ele nos transforma por completo. A mensagem da Bíblia, a mensagem central da Bíblia é a salvação providencial de Deus em Cristo Jesus. Essa é a mensagem central. A salvação é um ato, e ela ocorre naquele exato momento, quando o crente se converte ao Senhor. Tem muita gente, irmãos, que fica com medo de entregar a vida para Jesus, sabe por quê? Que fala assim: ah, pastor, eu não vou entregar porque ainda eu estou preso nesse comportamento, naquele comportamento. Ô meu irmão, salvação não significa santificação. A salvação é um ato, a santificação é um processo, é uma caminhada. Eu também estou me despindo ainda de muita coisa do velho homem, e Deus começou essa obra já tem tempo na minha vida, e o apóstolo escreveu que essa obra só será completada no dia da vinda do Senhor Jesus. Enquanto você estiver respirando aqui, você pode ter 100 anos de idade, você vai estar precisando se santificar, se despir do velho homem, se renovar no homem espiritual e se revestir do poder da palavra de Deus. Isso é uma luta diária. Então não pense que a salvação ou entregar a vida a Cristo vai ser um pozinho mágico que vai cair na sua cabeça e vai acontecer uma lavagem cerebral e amanhã você vai acordar um anjinho. Não, irmão, não. Mas Deus vai te dar todas as armas necessárias para você conseguir lutar contra o pecado. Diz o texto em João 3,36: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Note aqui a conjunção do verbo. Quem crê no Filho não terá, nem tampouco teve.
Quem crê no Filho, tem. Repita comigo. Quem crê no Filho, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Do mesmo modo que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, aquele que não crê no Filho está debaixo da ira de Deus. Quem crê tem a vida, quem não crê já está condenado, já está debaixo da ira de Deus. Oh, meus irmãos, eu concluo falando sobre o testemunho daquele malfeitor na cruz. Os irmãos sabem muito bem que Jesus foi crucificado entre dois malfeitores. Isso foi profetizado lá no Antigo Testamento. A história da igreja vai dizer que um deles se chamava Dimas. Não sei, os evangelhos não dizem, mas assim diz a história da igreja. Que esse que conversou e repreendeu o companheiro, talvez comparsa na criminalidade, se chamava Dimas. Um dos bandidos começou a caçoar de Cristo, isso está lá em Lucas 23, blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo, salva-se a si mesmo e salva nós também. E o comparsa olha para ele e diz, parafraseando, ele diz: fica quieto. Talvez em termos um pouco mais populares, cala a boca, porque nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não. Ele não merece estar aqui. Nós estamos aqui debaixo de uma sentença porque merecemos. A nossa punição é justa. Nós estamos recebendo o castigo dos nossos atos, mas este nenhum mal fez. Ele confessou a santidade do Senhor. Ele é santo. Ele está aqui como o Cordeiro de Deus. Ele não cometeu nenhum mal. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Lembre-se de mim. O Senhor é santo e o Senhor é rei. Aquele homem confessou mais do que muitos crentes, irmãos, que estão dentro da igreja. Aquele homem deu prova do seu amor por Cristo maior do que muitas pessoas que às vezes estão há 5, 10, 15, 20 anos dentro da igreja. Aquele homem tinha aceitado não só o seu castigo de morrer numa cruz, mas também a punição do castigo eterno do inferno. E a única coisa que ele pediu para Jesus não foi: Jesus, me salva, como o outro falou caçoando, salva-se a você mesmo e nós também. Mas ele olhou para Jesus e disse: pelo menos lembra de mim, lembra-te de mim. E Jesus olhou para aquele homem e disse: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no paraíso. Porque, meus queridos irmãos, por isso quem crê no Filho tem a vida. Tem a vida. Você não precisa ir para o inferno. O inferno não é o seu lugar. O inferno não é para você. Existe um paraíso preparado, mas só entrarão nesse paraíso aqueles que entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 10: porque com o coração se crê para a justiça. E tem muita gente assim, que crê em Deus no seu coração, mas o versículo não termina aí. Jesus não quer que você seja um seguidor anônimo. Jesus não quer que você seja um seguidor que anda se espreitando, se escondendo. Não. Ele diz assim: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Com a boca se confessa para a salvação, pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Por que você está com vergonha de confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Qual é a vergonha de entregar o seu coração a Deus? Qual é a vergonha? Vergonha é andar perdido, dissoluto. Vergonha é andar preso dentro da pornografia, da imoralidade, pecando dia após dia e caminhando a passos largos para um destino sem volta.
A mensagem da cruz não traz vergonha, ela só traz honra. Ela não traz distinção, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Hoje você pode entregar a sua vida para aquele que fez a maior declaração de amor que o mundo já viu. E ele não pegou um aviãozinho e escreveu com fumaça no céu: eu te amo. Não, ele esculpiu na cruz: eu te amo. E a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, que a morte de Cristo rasgou a cédula que o diabo tinha contra nós e deixou cravada na cruz, para a vergonha de todo principado e potestade. Jesus venceu. Jesus venceu. Hoje você pode entregar a sua vida a Ele. Na simplicidade do seu ser, você pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Eu gostaria que você que está aqui e não fez esse voto com o Senhor, você que sentiu a palavra de Deus falar no seu coração, e você hoje, aí no silêncio do seu coração, aonde você está, que você fizesse uma oração e entregasse a sua vida ao Senhor. Que você dissesse: Senhor Jesus, vem morar no meu coração. Eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu andei afastado, mas eu quero servir ao Senhor. Eu quero servir ao Senhor com todo o meu ser. Eu quero adorar ao Senhor. Eu quero experimentar esse caminho novo. Eu quero voltar para o Senhor. E hoje eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto a equipe de louvor estiver cantando essa canção, eu quero que você adore ao Senhor. Você que talvez está afastado dos caminhos do Senhor, você que nos assiste nesse momento, aí na sua casa, onde você estiver, se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, hoje é o dia de você confessar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Entregue a sua vida ao Senhor, se reconcilie com Deus, adore ao Pai. Hoje é o dia de você encontrar o caminho da salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.